Estamos de volta e a gente continua conversando sobre dependência química. Dados do programa Rede Acolhe, vinculado à Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, SEPREV, mostram que 12,15% dos dependentes químicos acolhidos pela rede chegaram aos centros de acolhimento com alguma infecção sexualmente transmissível. Nova denominação é o IST para doenças sexualmente transmissíveis, o DST. A sífilis foi a doença predominante. Para conversar comigo sobre a dependência química e a vulnerabilidade para as infecções sexuais, aqui comigo Hamilton Júnior, psicólogo especialista em dependência química. Qual é a relação entre essa linha de contágio com a dependência? Certo. Isso começou quando surgiu realmente para o mundo a questão da AIDS, né? Em relação à parte com a participação com o uso de drogas. Os jovens eles tinham uma tendência a usar drogas, né, e compartilhar seringas, quando no Brasil existia as drogas injetáveis, né? Hoje não tem essa questão das drogas injetáveis, como cocaína, que era o que era mais utilizado aqui. Eles compartilhavam a questão realmente das cocaína injetável. Logo, com o compartilhamento de seringas, começaram a surgir a questão das doenças sexualmente transmissíveis dentro do procedimento, do processo também do uso de drogas. Hoje, nós temos algo bem diferente. Exemplo, uma mulher que ela é usuária de drogas, ela tem um desejo de querer usar drogas e não tem dinheiro. Ela vai numa boca de fumo e ela precisa pagar aquela droga ali com sexo, certo? Isso desde um sexo oral ou com sexo propriamente dito, certo? Então isso tem acontecido todos os dias. Com isso, com sexo sem preservativo, com sexo realmente com vários tipos de parceiros diferentes, surgiu também essa questão desse grande número de doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje infecções sexualmente transmissíveis através dos usuários, uma grande maioria por parte hoje de homens, né? No nosso procedimento de triagem, na nossa rede Acolhe, tem sobressaído a questão do sífilis, tem sido maior do que a questão do HIV, mas temos muitos casos de HIV também. Há uma vulnerabilidade num componente genético ou até mesmo alimentar, nutricional, para que eles fiquem tão vulneráveis? Isso em relação na parte das drogas, exemplo, eles ficam muito tempo sem a questão da alimentação, principalmente o usuário do crack. Eles passam muito tempo sem se alimentar em relação a isso aí. Mas dentro desse procedimento, como eles ficam sem se alimentar, eles ficam em vários grupos. Como eles ficam em vários grupos, é só essa questão da droga e do sexo, droga e sexo. Hoje, o compartilhamento em relação a grupos está muito maior em relação a grupos mistos. Antigamente era só grupos masculinos, ficava só grupo de homens e grupos de mulheres, mas essa tendência de ficar grupos mistos, de se trancar numa casa, de ter aquela festa, aquela farra, aquela curtição, e aí sem se alimentar, é só droga e sexo, o número realmente das infecções só aumentou. O nível de contágio aumenta quando está comprometida a consciência também, porque me parece que há uma irresponsabilidade diante da falta de consciência a partir do uso de drogas injetáveis ou consumidas de qualquer sorte aí pelos dependentes. Isso. Como a questão das drogas injetáveis não tem mais aqui no Brasil, certo? O número de infecções sexualmente transmissíveis aumentaram exatamente por causa do sexo sem a proteção, né? E com múltiplos parceiros. Isso tem a questão da irresponsabilidade, tem a questão do não cuidado, e também muitos desses jovens, eles desacreditaram e começaram a desistir da vida. Exemplo, eles começaram a dizer, eu não vou chegar aos 18 anos mesmo, então eu vou curtir, vou viver o que eles chamam de vida louca, né? Não vou chegar aos 25 anos, então tem que curtir o máximo que eu posso, eu vou transar com todo mundo, eu vou usar o que eu quiser. Então é uma irresponsabilidade muito grande consigo mesmo. Infelizmente é o que nós estamos vendo hoje. Como é que é feita a abordagem a uma pessoa que está com esse nível de consciência comprometido e que precisa de cuidados, né, que sejam paliativos ou cuidados identificados ali naquele momento? Isso. Nós conversamos com todo o usuário e muitos deles não sabem que tem a questão da doença.
Por isso que é tão importante na nossa rede Acolhe, na nossa secretaria, nós temos um setor de triagem, que é a parte de enfermagem, onde se fazem os testes rápidos, que é de HIV, sífilis e hepatite. Nesses testes é que, quando ele vai pedir ajuda para se tratar, ele percebe, eu estou no fundo do poço, se eu não cuidar de mim, eu vou morrer. Aí lá ele passa por um psicólogo, assistente social e um enfermeiro. O enfermeiro faz o teste e na hora lá, muitos descobrem, estou com HIV, estou com sífilis. E agora? Aí nós temos que trabalhar principalmente a mente deste acolhido, porque muitos, quando descobrem que tem a doença, vem o desejo de morte, vem um desejo de suicídio, certo? Nós precisamos trabalhar muito a mente dele em relação a isso, para dizer para ele que ele pode, que tem tratamento, também não tem cura, infelizmente, mas tem tratamento, e se ele se cuidar, ele pode viver por longos anos com a qualidade de vida melhor. Agora, buscando o tratamento e se conscientizando para não fazer mais dali para frente da maneira errada como ele fazia antes. Trocar a droga ilícita pelo remédio, né? Que é também uma droga. Sim. Uhum. E identificado isso, né? Esse problema, ou identificada a doença, ele recebe todo o tratamento gratuito? Exato. Hoje a rede pública ela oferece realmente esse tratamento, né? Desde as vias de coquetel ou para os tratamentos de sífilis também. No caso, quando ele vai para uma das nossas 37 comunidades que são ligadas ao procedimento da rede Acolhe, uma das comunidades ela fica responsável para levar este acolhido nos postos de saúde. Isso quando ele está em procedimento de internamento, está em tratamento. Então a comunidade leva ele lá para ele também tomar o coquetel ou tomar medicação no posto de saúde devido ao tipo de infecção que ele pode estar tendo naquele momento. Agora, quando ele não está internado, ele tem que realmente ter essa força do familiar, do amigo, para que ele possa buscar o tratamento, porque com o tratamento ele pode ter muitos anos ainda de vida. Qual é o índice de aceitação ao tratamento? O índice de aceitação ao tratamento, olha, ainda é um tabu muito grande, infelizmente, aqui no Brasil. Porque nós vivemos em uma sociedade muito preconceituosa, realmente, com o dependente químico, com as pessoas que é soro positivo, certo? Então, a aderência ao tratamento ainda não é aquilo que nós esperávamos, porque muitas pessoas deixam de ir buscar o tratamento porque tem medo que as outras pessoas, amigos, vizinhos ou parentes, saibam que ele tem aquele tipo de infecção, aquele tipo de doença. Então, nós precisamos conscientizar as pessoas, dizendo, olha, se você descobriu, primeiramente, faça o seu exame, certo? Para saber se tem algum tipo de doença sexualmente transmissível, transou sem nenhum tipo realmente de preservativo ou proteção, tem que fazer o teste e comprovando a questão de algum tipo de infecção sexualmente transmissível, procurar ajuda porque tem tratamento. Nós desenvolvemos aqui na sociedade os meses de novembro, né? Sim. Outubro e novembro, como exemplo do Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas a adesão, por exemplo, ao programa é mais das mulheres. Os homens são mais arredios. Isso acontece também com a pessoa dependente químico? O gênero também predominante é de mulheres mais intencionadas em se tratar? Isso em relação ao tratamento da dependência química. Bom, hoje nós temos uma procura maior dos homens, certo? Tanto é que assim, da quantidade de pessoas que estão em tratamento em Alagoas, né, uma média de 85% são de homens, entre 12 a 65 anos. A incidência também é de homens? No caso de recaídas, também é de homens, né? Porque como o número de homens em tratamento é maior, claro, logicamente vai ter uma incidência maior também um procedimento de recaída ou retorno, vice-versa. Tem mais dependente do sexo masculino do que do feminino? Com certeza. Mas no caso da incidência de doenças sexualmente transmissíveis, as mulheres se interessam mais em se tratar? Sim, se interessam mais em se tratar, em procurar ajuda, certo? Porque existem alguns homens que, quando ele não está em tratamento, ele infelizmente continua realmente transando e infectando realmente outras mulheres, porque não se cuidam e muitos já sabem que tem aquela infecção, mas eles ainda continuam não se protegendo e vivendo o que nós chamamos de vida louca, usando droga e tendo uma vida sexualmente totalmente desregrada. Hamilton, a participação da família é essencial em qualquer fase da vida, desde criança, ao cuidar, o cidadão que frequenta a escola normalmente, que vai para o trabalho. É uma relação
de interdependência, né? Pai, mãe, vó, a união existe na família e ela se propaga como uma coisa benéfica. Quando uma pessoa está assim, entra no nível de dependência, isso se quebra? Não. Eu costumo dizer que as pessoas estão com a tendência de romper com os vínculos familiares. Exemplo, uma coisa que é importante e que faz parte da nossa infância, da nossa vida. Pedir a bênção a um pai e uma mãe. Hoje isso está virando extinção, está virando uma raridade. Filhos, pedir a bênção ao pai ou pedir à mãe. Então, daí você já vai tirando realmente como a sociedade está se corrompendo, realmente é todo o meio cultural que nós estamos vivenciando hoje. A família, ela precisa estar inserida e toda família faz aquele papel daquela palestra básica para todo jovem, seja ele homem ou mulher. Meu filho, se alguém oferecer alguma coisa para você, não pegue. Não faça nada de errado, não pegue nada que é de ninguém. Todo pai, toda mãe tem essa palestra com a sua criança em algum momento da vida. Eu costumo dizer que ninguém nunca vai botar uma pistola, um revólver na cabeça de um jovem para dizer fume isso aqui ou cheire isso aqui. Ninguém nunca vai fazer isso. Mas sempre vai ter uma pessoa para dizer use isso aqui. E as opções são duas. E vai tentar influenciar, né? Vai tentar influenciar. Opções são duas. Ou vai dizer sim ou vai dizer não. Infelizmente, os que dizem não são porque mais de 99% das pessoas que oferecem são de pessoas que são muito próximas. Por isso que a família precisa estar sempre inserida, vendo quem são os amigos que aquela pessoa, que o seu jovem, sua criança está andando, certos lugares que ela está frequentando, porque se a família não estiver realmente unida àquele jovem, realmente pode ter consequências graves. Uhum. O princípio da vulnerabilidade é esse afastamento momentâneo da família. Quando o garoto se isola ou desrespeita pai, mãe, tio e tem um comportamento agressivo, são sinais de que é preciso ter mais cuidado, mais atenção com ele. Sim, né? E uma das coisas assim que preciso deixar claro aqui é que há um tempo atrás as pessoas diziam assim: o jovem entrou nas drogas porque veio de uma família desestruturada. Isso não existe mais. O jovem entrou nas drogas porque é filho de pais separados. Isso não existe mais. Até porque nós temos vários e inúmeros casos de pessoas que tiveram muito amor, bons colégios, certo? Toda uma estrutura boa familiar com amor e carinho e o jovem acabou entrando nas drogas. E você então pode me perguntar, então, Hamilton, qual é o pior tipo de droga que existe? E eu falo, sou especialista em dependência química e falo, não é o crack, não é a cocaína, não é a maconha. O pior tipo de droga que existe é a droga da mal amizade. Quando você tem um amigo ou amiga ruim, este ou esta pode levar você para o fundo de poço realmente de uma maneira que você não consiga controlar, levando assim muitas vezes os seus familiares juntos. A partir da curiosidade também, né? Totalmente. Aquele novo que se apresenta Sim. com, vamos dizer assim, uma oferta de liberdade, né? Exatamente. É tudo que a pessoa quer, tudo que um jovem quer, que está na adolescência, está naquela fase de transformação. Já tem a curiosidade aguçada por conta da própria idade mesmo, né? Apesar que nós temos algumas pessoas que são mais velhas, que também continuam sendo curiosas, mas na fase da adolescência é mais aguçada. Conversamos com Hamilton Júnior, ele é psicólogo especialista em dependência química. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Pauta Especial fica por aqui, nos vemos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.